Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dízimos, premissas e ofertas. Se o tempo der, nós vamos falar sobre tudo, senão a gente fala uma parte hoje, outra parte amanhã. Mas esse é um assunto muito sério e de tremenda importância, que por ignorância ou medo de muitos líderes, é pouco abordado nas igrejas ou abordado de forma errada. Pessoas inconstantes em seus dízimos, premissas e ofertas tendem a ser estáveis na sua vida financeira por não contribuir ou contribuir de maneira equivocada. Pessoas que têm dificuldade em dar terão dificuldade em receber. Precisamos entender que o nosso compromisso com o corpo e filhos do reino também é um compromisso financeiro. A Bíblia fala mais de 2.000 vezes em dinheiro, fala mais até do que em salvação. O Eterno estabeleceu princípios de como a vida deve ser preservada. E um desses princípios é a lei da semeadura e da colheita. Está lá em Gálatas 6, 7. É um princípio imutável, pois todas as coisas do universo estão de uma forma ou de outra envolvidas nesse processo. Todo filho do reino tem que ser um semeador. A função do semeador é simplesmente lançar a semente, sem se preocupar com o que vai acontecer. Está lá em Eclesiastes 11:1. Nossa missão é apenas semear e confiar. O único solo que deve ser analisado por um semeador é o seu coração. Não podemos semear somente se estivermos sobrando. O Eterno não é Deus de sobra. Devemos sempre oferecer ao nosso Pai o nosso melhor. Por exemplo, a oferta da viúva pobre, que nós já falamos aqui. Então, alguns princípios sobre isso. A semeadura é a única forma de interagir com o futuro. É a única linguagem que o futuro conhece. Nós colhemos hoje o que foi semeado no passado e a nossa geração colherá no futuro o que semeamos agora. Em nosso celeiro existem sementes boas e sementes ruins, e temos o poder de escolher qual delas vamos semear, pois a semente boa pode ser anulada pela semente ruim. A semeadura é um ato de fé. Mude o ambiente que você vive com a sua fé. Entre a semeadura e a colheita, vivemos pela fé. Está lá em Gálatas 6:9. Colheremos sempre a mesma espécie daquilo que semeamos. Oséias 8:7. Precisamos ser sempre constantes na nossa semeadura. Está lá em Eclesiastes 11:6 e Gálatas 6, do 9 ao 10. A nossa colheita será sempre proporcional à nossa semeadura. 2 Coríntios 9. Como a lei da semeadura e da colheita são imutáveis, o mesmo ocorre em relação aos nossos dízimos, primícias e ofertas. Deus não quer saber das nossas desculpas. Ele está muito mais interessado em que tenhamos plena confiança nele como único e total provedor. Então, você quer ter uma vida financeira saudável? Invista no reino. Quer se livrar das dívidas? Invista semeando sobre elas. Quer ser próspero em todas as áreas? Invista semeando onde você foi humilhado. Quer bater suas metas no trabalho? Invista semeando sobre elas. Quer promoção, aumento no trabalho? Invista semeando sobre eles. Quer ganhar causa na justiça? Invista semeando sobre ela. Então, quando eu falei investir, é você investir antes da coisa acontecer, porque você está mostrando confiança. Então, vamos lá. O que é o dinheiro? O dinheiro é um meio de transação e um instrumento de troca de bens e mercadorias. No Antigo Testamento, os artigos serviam como troca, porque não existia uma parte do dinheiro. E o primeiro metal a ser utilizado como instrumento de troca foi a prata. As pessoas trocavam bem por um determinado valor de prata. O aparecimento do dinheiro, ele passou com o aparecimento do dinheiro, ele passou a ser um objeto de disputa entre as pessoas e passou a exercer poder sobre elas. Está lá em Mateus 6:24. Agora, o dinheiro por si só não tem poder algum, mas quando passa a ser idolatrado, vira uma potestade e passa a exigir total devoção a ele, conduzindo as pessoas a se afastarem do Deus verdadeiro. O dinheiro possui muitas características de um Deus, ainda que de maneira temporária. Ele dá sensação de liberdade, segurança, poder, transmite uma sensação de onipotência, onipresente. Agora, nesses dias de hoje, o cara tem dinheiro e não pode fazer nada porque está preso dentro de casa, né? Como foi um empresário lá no exterior, um homem rico, dono de um banco aí, ele morreu de Covid-19 e a filha dele deu um testemunho e falou: meu pai, com todo o dinheiro do mundo, morreu por falta de ar. Então o dinheiro dele não pôde comprar o ar que ele precisava para respirar. Então, um dos problemas mais sérios do dinheiro é que ele, como um Deus, reivindica lealdade e amor que somente pertencem ao Deus verdadeiro. O dinheiro pode se tornar um empecilho nas nossas vidas. Ele pode, no nosso relacionamento com o Eterno, quando nós nos apegamos a Ele. Temos que aprender a administrar
de maneira correta o dinheiro que o Eterno nos dá, porque é tudo dele. Você não tem nada, é tudo dele. Ele dá para nós nos administrarmos isso, somos dispenseiros, mordomos desse dinheiro. E, sem contudo, dedicarmos lealdade a esse dinheiro que ele nos dá. Quando bem administrado, o dinheiro é um incentivo e uma bênção. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que andaram com Deus, foram pessoas muito ricas, abençoadas e prósperas. Jó, Abraão, Isaac, Davi, Salomão e tantos outros. Então, alguns conceitos errados sobre dinheiro. O dinheiro é neutro, não é bom nem mal. Isso vai depender da forma como ele é usado. O dinheiro não traz satisfação. Se não traz para você, pode dar para mim que eu aceito. Eu não dou o dízimo, mas dou oferta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu administro o meu dízimo. O dízimo não é seu. Não dou o dízimo porque ganho pouco. Não falou de valor. Não dou o dízimo porque não sobra. Deus não é Deus de resto. Não concordo com a administração que se faz do dízimo. Isso não é problema seu. Então, na visão do mundo, rico é quem tem muito dinheiro. Nós somos pobres quando o que temos é só nosso. E da mesma forma, somos ricos quando o que nós temos também é dos outros. Então, lá nos textos de Ageu 2, 8 e 1 Crônicas 29, 12, fala que vemos que tudo que temos pertence ao Eterno. Inclusive o dinheiro, os bens, tudo é dele. Somos seus administradores e depois vamos ter que prestar contas disso. Como bons administradores do dinheiro que o Eterno nos dá, devemos usá-lo de acordo com o mandamento divino. Dizimar, primiciar, ofertar, dar conforto à nossa família, manter nossas contas em dias e abençoar o nosso próximo também. Deus não quer que sejamos escravos do dinheiro. Ou amemos a ele e o servamos. O dinheiro nos foi dado para ser uma bênção em nossas vidas. Está lá em Lucas 12, 34. Então, o que eu quero que você entenda, que não vai dar tempo de a gente falar sobre ofertas e primícias, nós falamos amanhã, mas falando sobre dízimo, você entender que o dízimo você não dá para a igreja, o dízimo você dá para o seu líder, e o seu líder tem a obrigação de te abençoar. E ele vai administrar aquele dinheiro, ele vai botar o dinheiro na igreja, vai gastar, vai fazer. Não é problema seu, como nós falamos aqui, isso é problema dele. Mas o dízimo você tem que entregar ao seu líder, porque ele vai ter a obrigação de te abençoar. Não é botar na salva lá, escondido com o nomezinho, para depois nem fazer contabilidade. Não é isso. Entendeu? O dízimo é você entregar na mão do seu líder e ele tem a obrigação de abençoar e prosperar a tua vida através da palavra de Deus que sai da boca dele. E essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, me perguntar que eu esclareço para você. Se você quiser ver outros vídeos, é só me procurar lá no canal do YouTube, Pastor Jorge Coelho, tá? E eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e lembrar para você, você não é dono de nada. Nem o dinheiro que você tem no seu bolso é teu. É tudo do Senhor, é tudo dele. E ele dá para quem ele acha que tem direito, para quem vai administrar bem, para quem é fiel. Então o Senhor quer fidelidade, obediência e fidelidade das nossas vidas. E em tudo, inclusive nos nossos dízimos, primícias e ofertas. Então eu te abençoo em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quero declarar para você, ainda dá tempo.